Bom, hoje falaremos sobre metabolismo do glicogênio e a tal gliconeogênese. Gliconeogênese. Gênese, origem. Neo, novo, glico de glicose. Então é a origem nova da glicose. Isso quer dizer, não é a produção de glicose a partir de qualquer polissacarídeo ou da conversão de um outro monossacarídeo em glicose, tá? Ou seja, não é a hidrólise do glicogênio em glicose e muito menos a conversão de outros monossacarídeos, como galactose, frutose, manose e outros oses da vida que você ingere na dieta. Quais são os monossacarídeos que nós mais ingerimos na nossa dieta, hein, gente? Monossacarídeos. Amido é monossacarídeo? Amido é poli. Mono. Quais são os monossacarídeos que nós mais ingerimos na dieta? Tá. Pode estar dentro de um poli, um trissacarídeo. Quais são? Não sabe? Amido é feito de quê? Não entendi. Feito de quê? Glicose. Fala com convicção. Glicose. Sacarose é feito de quê? Glicose e frutose. Glicose e frutose. Lactose é feito de quê? Glicose e galactose. Então, esses são os principais monossacarídeos que ingerimos. Então, a gliconeogênese não é nem a quebra da nossa reserva. Quem é a nossa reserva de glicose? Glicogênio. Nem conversão de galactose, frutose e manose, outros qualquer. Manose, alguma manose, você pode ingerir ingerindo algum vegetal, você pode ingerir manose. Não é nada disso. Ou seja, você vai sintetizar a glicose a partir de substâncias não glicídicas, que não são carboidratos, que não são glicídios. Substâncias essas, quais são? O glicerol. Onde temos o glicerol? A gordura. E a partir dos aminoácidos. De onde virão os aminoácidos? De onde virão os aminoácidos? Onde tem aminoácido? O que é feito de aminoácido? Aminoácido. Proteína. Essa proteína pode ser proteína endógena, a sua proteína, ou pode ser alimentar. E o metabolismo do glicogênio, nós vamos ver a sua biossíntese, sua degradação e a sua regulação. Então vamos lá, comecemos. Está aqui. A gliconeogênese. Não só animal forma gliconeogênese, mas vegetal. Vamos ensinar, vegetal faz gliconeogênese a partir de quê? Faz a fotossíntese, forma o primeiro triose fosfato, gliceraldeído fosfato, que sai do cloroplasto, vai para o citossol e entra na gliconeogênese, forma glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato forma também frutose 6-fosfato, e a partir daí ele forma sacarose, e aí vai envia a sacarose pelo floema, e aí a sacarose pode ser convertida em amido, que é o polissacarídeo análogo ao glicogênio. É o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Nos animais, então, nós temos aqui. Repara que para ser gliconeogênico, a molécula tem que fornecer um intermediário do ciclo de Krebs. Então, a molécula, qualquer molécula que ao ser degradada fornecer algum daqueles intermediários do ciclo de Krebs, alguma daquelas moléculas, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, oxalacetato, alguma daquelas moléculas, ele pode fornecer, ele pode regenerar fosfenolpiruvato. Lembra que eu falei para vocês guardarem esse nome? Fosfenolpiruvato, PEP. E o PEP, então, volta à via glicolítica
até gerar glicose 6-fosfato. Como? O que tem PEP? Pode ser referido só como PEP? Desde que você sabe o que significa. Se você lembrar que PEP é fosfenolpiruvato, sim, PEP. PEP para os íntimos. Tá? É que nem PFK1, PFK2. Você pode escrever PEP, pode referir-se a PFK1, PFK2, desde que você saiba o que significa. É PFK1, quem é PFK1? É a cara, né? É enzima é feminina, mulher. Né? Ah, o quê? É enzima, a enzima. Então, nós temos aqui glicose 6-fosfato, que, no caso da gliconeogênese, gerará glicose que irá para a corrente sanguínea para manter a glicemia. Se vocês olharem aqui, há outros contextos em que a geração de glicose 6-fosfato para gerar outros monossacarídeos, disacarídeos, outros açúcares. Entretanto, isso não se chamará gliconeogênese. Gliconeogênese é a formação de glicose. Tá? Isso está que eu quero dizer, chamando a atenção isso porque os livros de fisiologia do exercício, por exemplo, aquele McCarthy e uns outros, estão com um conceito incorreto. Por que eles falam? É a geração de glicogênio. Por que eles falam nesse contexto? Porque está direcionado mais à realidade do esporte. Na realidade do esporte, então, o fígado, por exemplo, quando está em depressão de glicogênio, no período de recuperação, ele vai fazer a gliconeogênese dele. Isso se você não consumir carboidrato, consumir nenhuma glicose. Então, ele fará a gliconeogênese a partir das proteínas que você ingerir. E aí, reporá a sua reserva de glicogênio. Né? Mas primeiro, ele dará atenção ao corpo. Ele porá a glicose no sangue. Se o corpo parar de absorver a glicose, ou diminuir bastante, ele começa a fazer sua reserva de glicogênio. Quem também pode fazer isso diretamente para glicogênio, nesse caminho, no contexto, então, dos livros de fisiologia do exercício, que vocês vão ver, seria a fibra muscular. A fibra muscular ela é capaz também de fazer toda a rota gliconeogênica a partir dos aminoácidos, gerar intermediários do ciclo, ou gerar alanina. Da alanina vai para piruvato, piruvato vai para PEP, e aí, então, vai direto para a glicogênio. Então, o fígado, ele faz gliconeogênese, o rim faz gliconeogênese, o músculo, a fibra muscular, ela pode fazer essa rota metabólica, entretanto, o destino não é glicose, mas sim glicose 6-fosfato, e daí, então, repor a reserva de glicogênio. Tá certo? Por isso, então, o pessoal fala, é a síntese de glicogênio. Está lá escrito, mas não é. É a síntese de glicose. Essa visão, dizer que o músculo faz a partir para gerar glicogênio, ela esbarra com o seguinte fato, que essa rota ela é extremamente ativa no fígado e, em segundo lugar, no rim. O músculo, apesar de ser capaz de fazer isso, então é uma rota importante, porque ele vai pegar glicose da corrente sanguínea e vai captar, gerar glicose 6-fosfato. Ele vai preferir fazer isso e aí, então, gerar o glicogênio 6-fosfato a partir disso. Tá? Tá brilhoso aqui porque eu botei um durex, meu óculos quebrou aquele sapatinho, aí tá machucando meu nariz, botei um durex, tá bom? Então, onde e quando fazemos gliconeogênese? Né? Se é ruim fazer a partir de aminoácidos? Olha, é ruim, depende, né? Perde massa muscular, mas aí o que você faz? Período de recuperação. Come. Por isso que lá, no início do curso, eu falei que quem pratica esporte de alta performance, de longa duração,
E, dependendo da glicemia, tem um requerimento proteico maior. Quer dizer, então, a pessoa que faz um esporte de longa duração, de alta performance, e que faz com que a sua glicemia caia, a sua reserva de glicogênio caia, ele vai lançar mão dos aminoácidos para gerar glicose, vai fazer gliconeogênese. E aí, então, ele vai perder massa muscular, sim, durante a atividade física. Por isso que lá, balanço de nitrogênio, vocês viram lá, durante uma atividade física, um estresse metabólico, você tem um balanço de nitrogênio negativo, porque você perde massa muscular, você está excretando amônia, ureia. Aí o cara vai para casa, se alimenta. Aí a pergunta que foi feita, quais são as condições para você ter um balanço de nitrogênio positivo? Ou seja, síntese proteica é a recuperação. Proteína de alto valor biológico, né? A absorção elevada e atingir o requerimento proteico. Você comer proteína suficiente para repor o que perdeu, mais o ganho que você vai ter. Tá? Então você vai ter a necessidade da reposição. Então, é inexorável que você perca massa magra durante a atividade física, principalmente se a sua glicemia estiver baixa. E durante uma atividade física, em quais condições isso pode acontecer? Atividade de longa duração. Tá? Atividade de longa duração em que você não tem nenhuma reposição. Por exemplo, você faz um jogo de futebol. Ela me falou uma vez da dança, né? Uma dança de longa duração. Tem uns certos lugares que você tem aquelas competições de dança que a pessoa fica dançando um tempão. Se são 1 hora, se é 1 hora, se são 2 horas. Na imagem, 2 horas dançando. Aquelas danças, movimentos em que precisam de muita contração muscular. A pessoa vai jogar a sua reserva de glicose lá embaixo, o glicogênio vai cair. E aí ela vai começar a lançar mão das proteínas. E aí então é importante que ela tenha uma dieta que compense essa perda. Entendeu? Então, aí, essa dieta, o que fala tanto dieta equilibrada? É a dieta tendo carboidratos e proteínas. Se você retirar todo o carboidrato, diminuir, restringir o carboidrato, inexoravelmente, você vai ter um consumo de glicose, e a quantidade de glicose na forma de amido, carboidratos em geral, que você está ingerindo na sua dieta, se for insuficiente para repor, o corpo necessariamente vai lançar mão das proteínas para repor essa glicose, formar sua reserva. E aí, então, você não vai ter aminoácidos suficientes para fazer seu ganho de massa muscular. O cara perde massa muscular. Então, por isso que o indivíduo resolve fazer aquelas dietas malucas, assim, vou correr em jejum, depois chega em casa e não se alimenta direito, quer emagrecer, aí ele emagrece, perde massa muscular, fica todo magrinho, mas sem massa muscular, sem desenvolvimento. Então vamos lá. Está aqui a gliconeogênese e a via glicolítica. A via glicolítica, ela é o caminho azul, para baixo. Não, perdão, é o caminho vermelho, para baixo. Sai de glicose, então vem a hexocinase, forma glicose 6-fosfato, aí a isomerase, forma frutose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, então fosfofrutocinase 1 até ficar frutose 1,6, aí a clivagem dela vem blá, 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 aqui o ponto da participação do NAD e do fosfato, a gliceraldeído desidrogenase, e aqui então vem pela gliceraldocinase, a enolase e, por fim, formando o fosfenolpiruvato. Repare que, então, é tudo reversível. Nós temos, então, 3 etapas irreversíveis no caminho da via glicolítica para gerar piruvato e o caminho inverso também, 3 etapas irreversíveis. O que o corpo faz, então? O que a célula faz para reverter a via glicolítica e subir para a glicose? Ao invés dela usar a mesma enzima, o mesmo processo para reverter, ou seja, ao invés dela pegar a própria piruvato-cinase para reverter em fosfenolpiruvato, o que requeriria uma quantidade enorme de piruvato e ATP, ela faz o caminho oposto. Ela pega o piruvato, gasta ATP para formar oxalacetato,
carboxilo, piruvato em oxalacetato. O piruvato, então, o oxalacetato, então, agora perde o CO2 que acabou de entrar e entra mais um fosfato nele e usando o GTP. Aí forma o fosfenolpiruvato. Então, usa um caminho alternativo, um processo alternativo, onde sai de estado de menor energia, que é piruvato, para de maior energia, que é fosfenolpiruvato, gastando energia metabólica, gastando ATP, gasta 2. Lembra que, não sei se vocês lembram, mas a energia liberada daqui para cá, do fosfenolpiruvato para o piruvato, a energia liberada é suficiente para a síntese de 2 ATPs, embora gaste faz 1 ATP apenas por fosfenolpiruvato, a energia liberada é para 2. Então, para voltar, teria que ter 2 ATPs para fornecer energia. E é isso que acontece, um caminho alternativo. Bem, esse caminho aqui é regulado pela, lembra, piruvato carboxilase, lá, ciclo de Krebs, piruvato carboxilase é regulado pela concentração de acetil coenzima A. Não de H, é a piruvato desidrogenase. Não perturbe. Engraçado que deu. Tá? Piruvato desidrogenase. Então, na hora de fazer um mapinha, hein? Aí, uma vez no fosfenolpiruvato, nós temos então agora o fluxo determinado pelo sabor das concentrações. Se estamos consumindo tudo isso para gerar glicose, o fluxo sobe até de novo chegar em frutósimo 6. Frutósimo 6 esbarra de novo na PFK1. Como é que vai fazer a PFK1 lá? Não vai pegar e inverter a reação da PFK1, vai pegar agora outra enzima. É mais fácil simplesmente pegar uma enzima fosfatase que vai lá e hidrolisa o fosfato. Em vez de formar frutose 6 e voltar a gerar ATP e frutose 6, perde aquele fosfato e esquece aquele fosfato e não gera ATP nenhum. Frutose 6-fosfato converte em glicose 6-fosfato e de novo, então, a glicose 6-fosfato tem a fosfatase de novo, ela tira o fosfato, glicose lançada na corrente sanguínea. Essa é a via. Então, quando ela acontece? Essa função, vamos lá. Quando e onde? Ela acontece no fígado e nos rins. Quando acontece? Acontece quando o corpo precisa de glicose. A glicemia começa a diminuir e o corpo precisa de glicose para manter o cérebro e os grupos musculares ativos. Então, em que condições acontece? Pessoal, essas são as perguntas que vão cair na prova, tá? Eu não vou ficar perguntando qual a enzima que converte piruvato em acetil-CoA. Eu vou dar um contexto, vocês vão ter que saber a enzima, a regulação. Repetir pergunta? Vamos lá, repetir a pergunta. Quando não tem estado de glicose, então, né? Isso, e quando não tem? Ué, quando a pessoa não come. Tem que saber o nome, né? Vem cá, a pessoa não come, é só isso? Será que é só quando ela não come? Quando ela tá... Quando ela tá... Calma aí, você coloca muita pressão. A pergunta é: a rota sintetiza glicose quando o corpo necessita de glicose. Seja para manter o cérebro, seja porque o cérebro se alimenta de glicose. O cérebro é o maior consumidor de glicose em estado de repouso. Seja para manter o grupamento muscular ativo. Ó, presta atenção no que eu estou falando. Então, quando isso ocorrerá? A síntese de glicose. A gliconeogênese.
Isso eu já falei. Em que situação fisiológica isso acontece? No exercício, No exercício físico. Ah! Por que no exercício físico? porque ele tá gastando não, não tá trabalhando. Está gastando o quê? Gastando Glicose. glicose. Vamos botar os nomes no Glicose. glicose. E. Nossa, cara. Não, e o segundo caso? Quando? Ah, você tá? Segunda situação. Você falou pela metade, você estava indo bem. Ó. Você começou do 2 passos, mas parou. Jejum, só jejum? O que jejum acarreta no corpo, em termos de glicose? Qual é o nome disso? Hipoglicemia. É só no jejum que você tem hipoglicemia? Não, você está diabético com hipoglicemia não, tá? E, o diabético, ele parece que está hipoglicêmico, mas não está. Ele está hiper. Só no jejum que você tem hipoglicemia? Mas nós já falamos, exercício. Você está em hipoglicemia. Quais são as condições que você está em hipoglicemia? Jejum é uma delas. Não está comendo nada. Mas é só quando você não está comendo nada. Ah, quando você tá dormindo? Quando você está dormindo, você tem jejum. Uma situação que você não está em jejum, mas está em hipoglicemia. Quando? Não sei, tô curiosa agora. Dieta com restrição de carboidrato. Hã? Falei isso no início da aula. Quais são os hormônios, portanto, envolvidos? Vamos lá. Quais são os hormônios envolvidos? Hormônio envolvido na atividade física. Qual é? Qual é? Hormônio de estresse. Quem é? Pura adrenalina, né? Olha, eu vou jogar a adrenalina de vocês lá nas alturas, hein? Deixar vocês na pilha. Hein? O nome dela atual é qual? Hein, Henrique? Qual o nome atual da adrenalina? Epinefrina. Ah. Muito bem. Segunda pergunta. Qual é a enzima que tem sua regulação com hormônio? Quais são? Ali. Dessas aqui. Seria essa? Seria essa? Seria essa? Quais dessas enzimas têm regulação por hormônio? PFK1, piruvaticinase, hexocinase. Qual ou quais? No fígado. Gliconeogênese, estamos falando do fígado. Qual a função do fígado, entre muitas, em termos de glicemia? Manter a glicemia, correto? Então, o que fará, presta atenção, o que fará os hormônios, o que farão os hormônios que são lançados durante o estresse você não consome glicose? Você está consumindo glicose? Está consumindo glicose durante o estresse, tá ou não está? Né? Está na atividade física. O grupamento muscular está consumindo glicose. O hormônio é o? É a? Quem é o hormônio? Da epinefrina, do estresse. E o hormônio do jejum? Da hipoglicemia. Você está hipoglicêmico. Sinaliza a necessidade do glucagon. Epinefrina é produzido nas glândulas adrenais e glucagon produzido no pâncreas. Tá? Muito bem. Durante essas duas situações, o que o fígado faz
com a via glicolítica. Ele ativa ou inibe? Durante essas duas situações, o fígado está lançando glicose ou está consumindo glicose no sangue? Tá? Está regulando, mas ele está lançando ou está tirando? Está lançando. Você está hipoglicêmico. Você precisa jogar glicose no sangue. Você está em estresse. Ele precisa lançar glicose no sangue. Portanto, ele fará o quê com a via glicolítica? Vai inibir. A via glicolítica consome a glicose. Vai inibir. Quais são as enzimas inibidas? PFK1 e piruvato-sinase. PFK1 impede o consumo de frutose 6-fosfato. Piruvato-sinase impede o consumo de piruvato, porque piruvato pode ir a PEP. Né? Perdão, impede o consumo de PEP, porque PEP vai à gliconeogênese. Né? Não impede a conversão de PEP para piruvato. Além disso, inibe a piruvato desidrogenase, que impede o consumo de piruvato, porque piruvato pode ir a PEP e acetil-CoA não. Tá? Portanto, quais enzimas estariam ativadas? Enzimaticamente. Quais enzimas estariam ativadas hormonalmente por modificação covalente? Qual enzima? Essas aqui e essas aqui. A o quê? Consegue ler nada. Vamos lá. Mas olha só, aqui é a piruvato desidrogenase, a piruvato sinase, converte fósforo PEP em piruvato. Aqui faz o oposto. Aqui é o frutose 6 em frutose 1,6. É a PFK1 que está aqui. E aqui é a fosfatase. Vamos lá, agora vamos lá. Se a PFK1 é inibida, obviamente, a enzima antagônica a ela, a fosfatase, será o quê? Ativada. Quem é que ativa a PFK1? Qual é o poderoso ativador da PFK1 no fígado? Que suprime a inibição do ATP. Frutose 2,6. Ela mesmo, frutose 2,6. Que é produzida pela PFK2. Tá? Bem, então, frutose 2,6 vai ativar a PFK1. Se a frutose 2,6 ativa a PFK1, ativa a via glicolítica, o que ela faz com a via gliconeogênica? Contrário? O que você espera que ela vai fazer? Vai inibir. Então, olha só, a frutose 2,6, que ativa, que regula a PFK1 ativando-a, vai regular a fosfatase inibindo-a. Sentido oposto, mecanismo oposto. De maneira que via glicolítica ativa, gliconeogênese inibida. Gliconeogênese ativa, glicolítica inibida. Então, o fígado, quando está com a gliconeogênese ativa, ele está produzindo glicose para lançar o sangue. Está ativa, vai inibir o seu consumo, vai inibir a PFK1, diminuindo a frutose 2,6. Então, vamos lá. Os hormônios. Epinefrina e glucagon, por motivos diferentes, mas com a mesma finalidade, de lançar glicose no sangue, vão fazer o quê? Vão ativar a gliconeogênese e vão inibir a glicose. Né? De maneira que o fígado, então, lance glicose no sangue e mantenha a glicemia. No primeiro caso, a epinefrina
é para manter glicemia constante, né, mais constante possível, de maneira que o grupamento muscular ativo absorva glicose. Somente o grupamento muscular ativo, somente ele, e o cérebrozinho, para você não apagar. E na hipoglicemia, é para lançar e manter glicose para o cérebro. Os demais tecidos não absorverão glicose. Por quê? Porque o transportador de glicose, GLUT4, ele é inibido pela epinefrina e pelo glucagon. Todos, inclusive o grupamento muscular ativo. Ah, e aí, como é que faz? Vamos ver no final da aula. Como é que começa, então, a via gliconeogênese? Precursor inicial pode ser o piruvato ou o lactato. De onde virá o lactato, gente? O lactato vem de onde? Isso, e qual é o nome disso? Quem esqueceu? É da fermentação lática. É, fermentação lática. E quem é que produz lactato na fermentação lática? Não. Quem? Não é a partir de quê? É quem? Quem está produzindo? Quem no teu corpo produz? É anaeróbio, mas quem está produzindo? Meu Pai eterno. Quem no teu corpo está produzindo? Sabe lá? É o grupamento muscular, as fibras do tipo 2. É o grupamento muscular ativo, as fibras do tipo 2. De lá que vem esse lactato. Quem mais também? Quem é que não tem mitocôndria? Qual é a célula do nosso corpo? Tem algumas, mas tem uma célula que é muito abundante no nosso corpo, que não tem mitocôndria, não tem organela nenhuma. Não tem nem núcleo, não tem nada. É uma célula importante. É a hemácia. As hemácias. Então, olha só, lactato será uma fonte importante para a gliconeogênese quando ele está sendo produzido em larga escala. Certo? Quando lactato está sendo produzido em larga escala? Quando? Em que situação? Exercícios de alta intensidade. Então, exercício de alta potência. A intensidade ela é muito vaga. Intensidade pode ser intensidade, mas pode ser 60%, 70% de VO2, você ainda está no aeróbio. A alta potência é aquela que é alta potência mesmo. Então, uma contração muscular intensa, com gasto elevado de energia por segundo. Entendeu? Alta potência. Quando você fala alta potência, é muita energia em curto tempo. Então, contrações musculares de alta potência. Então, atividades físicas de alta potência. Então, seriam aquelas o quê? Seriam aquelas atividades tipo um velocismo, um tiro, ou exercícios de duração prolongada com tiros inseridos dentro dele. Exercícios intensos, atividade de alta contração inseridos dentro dele. Por exemplo, futebol dura 90 minutos, tem um desgaste, então, de glicogênio, joga o glicogênio lá para baixo, e aí temos, então, daqueles tiros que o jogador faz, produção de lactato. Tá. Piruvato. Quem seria o precursor do piruvato? Quem forneceria piruvato? Alanina, aminoácido, alanina. Alanina. O aminoácido alanina chega em grande quantidade no fígado, em qual condição? Vamos pensar. Enquanto tem glicose, tem glicogênio, a fibra muscular está utilizando feliz da vida glicose, formando piruvato vai para
tanto para acetil-CoA, metabolismo aeróbio, alguma parte vai para o lactato, dependendo da intensidade da atividade. Maior atividade, maior intensidade, mais lactato. Menor intensidade, menor lactato, mais acetil. Tá certo? Presta atenção, hein? Muito bem. Ao passar do tempo, em que a reserva de glicogênio vai caindo, vai diminuindo, as reservas tanto musculares quanto hepáticas, o que acontece então? Que o músculo, a fibra muscular, para manter a capacidade oxidativa do ciclo de Krebs, o que ela faz? Ela degrada aminoácidos para fornecer intermediário do ciclo. Nisso ela tem que excretar o grupo amino. Nisso, então, ela gera alanina. O grupamento muscular gera alanina e joga para a corrente sanguínea. Alanina é essa, então, que vai parar no fígado para ser usado na gliconeogênese. Isso durante uma atividade física. Na hipoglicemia, também. Na hipoglicemia, ele degrada aminoácidos e o músculo, como ele é muito egoísta, ele vai degradar aminoácidos, não vai jogar aqueles aminoácidos tal e qual, não. Ele vai pegar, vai oxidar, vai tirar o máximo de energia que ele pode dali, vai convertê-los em alanina e vai lançar na corrente sanguínea. Também. Então, nesses dois casos, atividade física e hipoglicemia. Hipoglicemia independente de atividade física e atividade física independente. Atividade física, principalmente quando associada à hipoglicemia, né? Você pode começar uma atividade física sem estar em hipoglicemia, o tempo de duração dela vai gerando hipoglicemia. Quanto maior o tempo. Principalmente se você não tiver reposição de carboidratos. Tá aí. Então, dependendo, piruvato, vai lá na mitocôndria, vira oxalacetato, malato sai, volta ao oxalacetato, e aí ele é convertido em PEP pela PEP-carboxinase. Um gasto de energia. Sem gasto de energia. Você repara aqui que nessa rota aqui, NADH saiu de dentro da mitocôndria e foi parar no citossol. Aqui, no caso, o caminho lactato, o próprio lactato desidrogenase gera NADH, vai piruvato vai oxalacetato, PEP-carboxinase converte em PEP dentro da mitocôndria que sai. Então, por que esses dois caminhos alternativos? O lactato já gera o NADH necessário na gliconeogênese, portanto, não é necessário que ele passe por esse caminho. Quando tem muito piruvato, aí é necessário, então, levar NADH para fora da mitocôndria, e a maneira de levar seria, então, através da conversão do oxalacetato em malato. Tá? Tá? Beleza? Isso não é muito importante para nós agora no momento. O mais importante é esse slide aqui. Então, temos aqui quais são os componentes que vão gerar glicose na gliconeogênese. Nós temos, então, os aminoácidos, essa cambada toda aqui, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptofano, gera o piruvato, que podem ir acetil-CoA, e aí ir para o ciclo de Krebs, gerar energia. Nesse caso, não estariam participando na gliconeogênese. Mas, se eles forem participar da gliconeogênese, ou seja, a glicemia está baixa, ele é desviado para cá. Por quê? Porque a concentração de acetil-CoA vai se elevar, e aí ele é desviado, forma oxalacetato, e o oxalacetato vai para PEP, gliconeogênese, glicose. Da mesma maneira, os demais. Asparagina, forma oxalacetato, e todos os demais vão formar algum intermediário. Aqueles que formam acetil-CoA ou acetocetato, eles não vão gerar glicose. Tá? Então, para gerar glicose, tem que necessariamente convergir para o ciclo de Krebs, porque do ciclo de Krebs, eventualmente, vai dar em oxalacetato. O oxalacetato, então, vai ser convertido em fosfenol piruvato e vai para a glicose. Resumão disso, então, o que é? O que interessa para nós aqui é que as fontes de carbono, em principais fontes de carbono, para gerar glicose, são os aminoácidos. E eles têm que dar no ciclo de Krebs. Tem alguns aminoácidos, a maioria, quase todos dão. Dos 18 dão. 2 não dão. Somente 2. Que são a leucina, se eu não me engano, e a lisina.
Leucina e lisina são os únicos que não são gliconeogênicos. O mais importante é aquela análise, repara bem, o mais importante para nós aqui é aquela análise que eu fiz para você, situação, tá certo? Quando o hormônio envolvido, como é que ele envolve, como é que ele age sobre as rotas. Ok? Tá? Não esqueça. Não esqueça, lá do ciclo de Krebs, lá na rota do ciclo de Krebs, tem essa regulação do piruvato. Essa regulação é fundamental no fígado, exatamente nesse período de regulação da glicemia. O piruvato, ele pode ser convertido em fosfenolpiruvato e voltar à glicose. Se ele for acetil-CoA, perdeu-se essa possibilidade. Daí, então, a enzima que converte piruvato em acetil-CoA, ela é extremamente regulada no fígado, hormonalmente. Os hormônios relacionados com hiperglicemia, é um, né? Insulina, vai ativar tanto a via glicolítica, quanto a piruvato hidrogenase, formar acetil-CoA. Para quê? Para formar ácidos graxos. Vamos ver mais adiante. Já hipoglicemia, o piruvato vai ser desviado ao oxalacetato. Então, nas condições que levam à hipoglicemia, nós vimos duas. O jejum, uma dieta restrita em carboidrato e mais uma terceira, que seria o exercício. O exercício, ele pode levar a uma hipoglicemia, mas o fato importante que vocês têm que guardar é que a gliconeogênese, durante uma atividade física, ela não necessariamente está atrelada à glicemia. Ela é, digamos assim, ela é amplificada pela glicemia. Mas o fato de você estar em atividade física, e quanto maior essa intensidade da atividade física, você tem uma ativação da gliconeogênese no fígado, uma ativação neural, tá? Independente da glicemia. Tem trabalhos publicados mostrando que você tem uma gliconeogênese estimulada no fígado, que é independente da glicemia, ou seja, vem de uma informação neural. O estado de exercício leva já o fígado a formar glicose a partir de aminoácidos e lactato. Então está aqui. Destino do piruvato, estressado, falado mais uma vez. Então aqui, ó. Glicólise sai da glicose, né? Frutose 6, fosfenolpiruvato, aí forma então piruvato entra então na mitocôndria e lá então ele sofre a degradação acetil-CoA e é usado como fonte de energia. Condição que isso acontece então, condições de hiperglicemia, normo e hiperglicemia. Hipoglicemia ou a condição de estresse, atividade física, que temos então, é o caminho oposto, é o piruvato, que vem da alanina ao lactato, gerando então oxalacetato, via uma outra rota. Oxalacetato então sai da mitocôndria, por aqueles caminhos mostrei anteriormente, na forma de malato, ou então PEP, transformado em PEP aqui dentro mesmo, enfim. Mas aí forma PEP, através da carboxinase, aí vira fosfenolpiruvato e entra de novo, sobe até a glicose, naquele caminho detour, depois lá em cima, na fosfatase lá em cima, né? Pega PFK1, tem a fosfatase. Aí forma glicose 6-fosfato, de novo uma fosfatase, forma glicose, e aí a glicose é liberada. Tá? Correto? Bem, então aqui, olhando aqui, o que vocês devem fazer? Olhando esses mapas, esses slides que estou falando, não deve se pegar aos detalhes das setinhas, mas se pegar nas perguntas que eu fiz antes, na aula. Quando e como isso acontece? Em que situações isso acontece? Em que situações vai acontecer o caminho de saída de glicose até piruvato, até acetil-CoA? Em que condições eu vou sair de piruvato e até voltar à glicose? Em que condições e quais são os reguladores? Isso que vocês devem saber, isso que vocês devem saber. Tá? É o estudo de vocês, é isso que vocês têm que ver lá no mapinha de vocês, que vocês têm que fazer. Aqui então, mostrando novamente. E aí eu estou
estressando aqui, então, os reguladores. Então, vamos lá. Estressando de novo. PFK1, que é essa enzima aqui, que converte frutose 6 em frutose 1,6. Ela é inibida por ATP, citrato, ácidos graxos e ativada por ADP, AMP e frutose 2,6. A frutose 1,6 fosfatase, que é a enzima inversa, é inibida por frutose 2,6, é inibida por AMP, situação de baixa energia, é inibida por ADP também, está aqui, e ativada por ATP. Piruvato cinase, inibida por ATP, por acetil-CoA, por ácidos graxos e no fígado por fosforilação. A piruvato carboxilase é ativada por acetil-CoA. Tá? Então, a volta aqui, nesse ciclo aqui, nós temos uma regulação bem complexa do caminho do PEP para piruvato, mas do caminho oposto, piruvato para PEP, a regulação é em cima da acetilcoenzimase somente. Esse tipo de regulação impede ciclos fúteis. Como assim? Perda de energia, você gasta ATP para gerar frutose 1,6, depois vem a enzima oposta e tira esse fosfato. Então gasta ATP, fica um ciclo frutose 6, fosfato, frutose 1,6. Frutose 1,6 volta a frutose 6. Aí frutose 6 gasta ATP, frutose 1,6. Isso só gasta energia e libera calor. É um ciclo fútil. Então o nosso corpo minimiza isso através dessa regulação recíproca. Mas ela não é totalmente eliminada. Tem ainda um pouquinho. E aumenta, amplifica o sinal fisiológico, amplifica o fluxo metabólico. Quer dizer, o fluxo está, essa enzima, estando ativada 10 vezes, no sentido da via glicolítica, e as enzimas no sentido da gliconeogênese, estando inibida também 10 vezes, o fluxo está voltado para a via glicolítica em 100 vezes de atividade. Você ativou todas as enzimas para lá de 10 vezes e inibiu todas as enzimas opostas de 10 vezes, o fluxo total é um aumento de 10 aqui e uma queda de 10. Então, o fluxo para lá agora aumentou em 100 vezes. Eu aumentei 10 vezes a quantidade de pessoa que vai para lá. Eu diminuo em 10 vezes a quantidade de pessoas que vêm para cá. A quantidade total de pessoas que vai para cá, para lá, aumentou em 100 vezes. Porque caiu a quantidade que volta em 10 vezes e aumentou em 10 vezes a quantidade que vai para lá. Então a quantidade de pessoas que chega do lado de lá é 100 vezes maior do que estava antes, por exemplo. Aí eu inverti a situação. Você está agora hipoglicêmico. A via glicolítica é inibida 10 vezes, a gliconeogênese é ativada 10 vezes. Então a quantidade de piruvato que é convertido em glicose aumenta em 100 vezes. É muito maior que eu simplesmente regulasse uma das vias e deixasse a outra quieta. Cara, vocês estão com pressa? São 7h20, está todo mundo aí com a mochila assim, como assim? Vamos embora, vamos embora. Hoje não tem ninguém de DCE para chatear, não. Vocês votaram na chapa 2? Nos chatinhos da chapa 2? Vou ter que cortar isso no vídeo. Aqui mostrando então, olha só. Sabe por quê? Olha só. Se aqui fosse uma televisão bonitona, teria resolução de pixel suficiente para vocês verem exatamente o que eu vejo na minha tela. Aqui fica tudo esquisito. Depois você vai lá no YouTube, dá um like, um joinha, né, como o pessoal fala, se inscreve no canal. As minhas aulas eram gravadas em áudio desde sempre. Agora, por conta de vocês, pandemia, teve aquela coisa toda de gravar aula em vídeo, aí talvez achei que fosse uma boa ideia. Só que no início eu não conseguia gravar nada, eu estava perdido aqui no software, fui aprendendo, né? Então, olha só, frutose 2,6. Frutose 2,6, olha a ação dela sobre a PFK1. Na presença da PFK1, na presença da frutose 2,6, a PFK1 é aqui, com frutose 2,6.
É a atividade da PFK1. PFK1 é a enzima da via glicolítica. Olha como é que ela é extremamente ativada. Tirou o PFK1, frutose 2,6, perdão, a PFK1 está com a sua atividade lá no chão. Tá vendo? Cá embaixo. Precisa de muita frutose 2,6 para ela ter alguma resposta. Já a fosfatase. Aqui, a concentração está em milimol por litro. Aqui a concentração está em micromol por litro. Bem menos, 1000 vezes menos. A fosfatase, que é a enzima da gliconeogênese, quando então tem frutose 2,6, ela tem sua atividade bem inibida. Sem a frutose 2,6, a sua atividade está bem ativada. Estou mostrando então a regulação da frutose 2,6 sobre essas duas enzimas. Lembra que a quantidade de frutose 2,6 é regulada pelos hormônios. Insulina eleva a frutose 2,6, que estimula o consumo de glicose pelo fígado. Glucagon, epinefrina, diminui a frutose 2,6, que vai inibir o consumo de glicose pelo fígado. Por quê? Porque ele vai lançar glicose para a corrente sanguínea. Certo? E aqui então mostrando aqui de novo como é que acontece, ó, a regulação da frutose 2,6. A PFK2, que é a enzima que sintetiza esse ativador da PFK1, da frutose, da fosfruticinase da via glicolítica, PFK1. Então, olha só, quando tem insulina, a PFK2 ela é desfosforilada e fica na forma ativa, sintetizando frutose 2,6, daí ativando a PFK1, ativando a via glicolítica. Quando temos, então, glucagon ou epinefrina, aqui está só glucagon, mas a epinefrina também. Que temos, então, a PFK2, ela é fosforilada, então a atividade sinásica dela é inibida, e a atividade fosfatásica dela é ativada, aí a concentração de frutose 2,6 despenca, diminuindo, então, a ativação da PFK1, então a PFK1 fica menos ativa, fica, na verdade, inibida, e aí o fluxo metabólico, gliconeogênese, se eleva e via glicolítica cai. Né? De acordo com a necessidade fisiológica. Lembrando, glucagon e hipoglicemia. Então, o fígado tem que lançar glicose ao sangue. Epinefrina, estresse. Luta ou fuga. O corpo vai gastar glicose. O grupamento muscular vai gastar glicose para gerar energia rápida. Tá? Então, o fígado vai lançar glicose ao sangue. Vai pegar todos os precursores, lactato, aminoácidos que estiverem ali, vai gerar glicose e vai lançar o sangue para manter o corpo pleno, capacitado para a luta e a fuga. Ok? Agora vamos ao glicogênio. O glicogênio, ele é um polissacarídeo de glicose. Ele é extremamente ramificado, mais ramificado que o amido. Então, ele tem ligações do tipo alfa 1,4, aqui, ó. Alfa 1,4. 1,4. E as ramificações são alfa 1,6. A enzima que degrada o glicogênio é chamada de fosforilase, glicogênio fosforilase. Ela somente degrada as ligações alfa 1,4. Quando chega na ramificação, ela para. Aí tem que vir uma enzima chamada enzima desramificadora, desramifica e ela continua. Então, o fluxo de glicose na fibra muscular, por exemplo, durante a atividade física, é de abundância de glicose, depois uma carência de glicose quando chega nas ramificações. Aí fica a concentração de glicose 6-fosfato tem um pico, depois ela cai, depois ela tem um pico, depois ela cai de novo. À medida que vai chegando as ramificações. Aqui está. Ó. Vem aqui. Quando chega aqui, ela para. Aí vem a enzima desramificadora, tira esses três, coloca aqui. Aí vem
essa mesma enzima tem uma outra atividade catalítica, corta a ligação alfa-1,6, forma glicose, e aí a fosforilase continua. Então, por exemplo, aqui teria uma produção elevada de glicose 6-fosfato. Quando chega então na ramificação, tem uma queda, saiu a ramificação, aumenta de novo. Aí, o produto é glicose em fosfato, vem uma enzima fosfoglicomutase, converte em glicose 6-fosfato. Para isso, tem uma enzima aqui, é uma fosfoenzima, ela tem um grupo fosfato na serina. O que quer dizer com isso? O fosfato que estava aqui, que vai aparecer na posição 6, não é o mesmo fosfato que estava na posição 1. A enzima pega, coloca o fosfato na posição 6, depois tira o fosfato da posição 1 de volta para ela. Essa reação está em equilíbrio químico dentro da célula. Então, ela é controlada pelo fluxo metabólico, ou seja, fluxo de síntese de glicogênio, a reação acontece de glicose 6 para glicose 1. Fluxo de degradação de glicogênio, a reação acontece de glicose 1 para glicose 6. Então, é o fluxo metabólico que vai dizer para qual sentido que essa reação acontece. Aqui eu estou chamando a atenção o seguinte: o fígado, para ter certeza que ele não vai usar a glicose dele, a exocinase dele, a glicosinase não vai, em hipótese alguma, pegar a glicose que ele acabou de sintetizar, ou mesmo a glicose 6-fosfato que ele acabou de degradar do glicogênio, seja ela da gliconeogênese, seja ela da degradação do glicogênio, ele lança essa glicose 6-fosfato dentro do retículo endoplasmático. E lá dentro do retículo endoplasmático é que a fosfatase vai retirar o grupo fosfato. E aí temos aqui um transportador de glicose. E depois a GLUT2 joga para fora da célula. Um pertinho ali, coladinho. Isso é para quê? Para impedir que a exocinase que está por aqui, ó, vem aqui, rapá, e usa essa glicose, mesmo em pequena quantidade. Então, para garantir que nem em pequena quantidade a glicose é usada, para ser usada, ela é formada no retículo endoplasmático e liberada posteriormente. A síntese de glicogênio. A síntese de glicogênio não acontece a partir da glicose em fosfato diretamente. Por quê? Porque não vai ter energia suficiente para formar a ligação glicosídea. Então vai formar um intermediário, vai usar um nucleotídeo. No caso, vai usar o UTP, uridil trifosfato. Aí você tem a glicose em fosfato, mais um UTP. Aí você tem quantos fosfatos tem? Glicose em fosfato. UTP, 3-fosfato. Quantos fosfatos tem aqui? 2, né? 2, não é? Aqui. Cadê os outros 2? Os outros 2 se perdem na forma de pirofosfato, um anidrino inorgânico, aí ele é hidrolisado e libera energia. De maneira, então, que proporciona energia suficiente para a síntese da ligação glicosídica e direcionabilidade da reação. A reação não vai ficar em equilíbrio químico, não vai ficar com ΔG próximo de zero, vai ficar com ΔG negativo. Então, como é que acontece? Você tem aqui o açúcar fosfato, no caso, glicose, reage, então, com o UTP, e aí, então, sai o pirofosfato e forma o UDPG. O UDPG, então, é o substrato da enzima glicogênio sintase. E aí o pirofosfato é degradado, gerando energia livre suficiente para manter a direcionabilidade da reação. Então está aqui, ó, o DP-glicose, glicogênio de sintase, coloca mais um resíduo de glicose, alongando então a estrutura. Só que a glicogênio de sintase forma ligações alfa-4 também. Alfa-4, alfa-4, alfa-4. Como é que vai ramificar?
Ramifica é o seguinte, quando o ramo tem 11 resíduos de glicose, a enzima ramificadora pega os 7 últimos e aí faz uma ramificação no quarto aminoácido mais interno, deixando um toquinho de 3. Por que deixa um toquinho de 3? É porque a glicogênio sintase ela precisa desse toquinho, esse primer. Mas como é que então, se ela precisa de um toquinho de glicogênio, como é que o glicogênio nasce, surge? Porque o glicogênio ele tem um cerne proteico, é a glicogenina. A glicogenina é o cerne, é o núcleo do glicogênio. A glicogenina ela tem capacidade de inserir glicose nela. Quando então o ramo já tem 7, 8, 10, 11 resíduos, a glicogênio sintase toma o papel e continua o processo de síntese. Mas o núcleo interno é proteico, é glicogenina. O que acontece quando você fica, então, muito tempo restrito de carboidrato? As suas reservas de glicogênio vão caindo. Vai chegar um momento que você não vai ter glicogênio nenhum. Até o núcleo vai ser hidrolisado, vai ser usado como fonte de energia. Aí você não tem glicogênio nenhum. Então a célula vai usar aminoácidos para gerar glicose, para manter o nível basal lá de glicose, e ácidos graxos para manter a energia do corpo, do cérebro. Mas o cérebro não se alimentava só de glicose, mas nessa situação o cérebro já se adaptou a uma forma pré-metabolizada de ácido graxo. Então vamos falar adiante, que são os corpos cetônicos. Então está aqui, ó. Você tem um núcleo do glicogênio, e aí ele vai formando camada e camada. Cada camada que ele faz, ele vai ficar aumentando a ramificação. Ele vai abrindo a árvore dele. E aí ele vai ficando maior e mais reativo. Tá? Então, quando nós começamos, por exemplo, você está se alimentado, bem alimentado, você está com glicogênio grandão aqui. Vai passando o dia, não está alimentado, está dormindo. No manhã cedinho você já cortou alguns galhos aqui do seu glicogênio. Regulação do glicogênio. Aqui eu estou repetindo o slide. Não era isso que eu queria, não era isso. Regulação do glicogênio. Bem, glicogênio é regulado de duas maneiras, alostericamente e hormonalmente. Alostericamente, a enzima que degrada o glicogênio, ela é inibida por glicose. Ou seja, à medida que começa a entrar glicose dentro do fígado, a fosforilase, então, tem 2 sítios alostéricos para glicose, que liga-se aqui. Quando essa glicose liga, o grupamento serina, onde o fosfato está ligado, se expõe, e aí vem a enzima fosfatase e tira fora, fazendo com que, então, a fosforilase fique na sua forma inibida. Tá? Já, como é que acontece a fosforilação? A fosforilação é estimulada por 2 hormônios. Glucagon, no fígado principalmente, porque o glucagon é o hormônio da hipoglicemia, e o músculo responde por 2 fatores. Epinefrina, lembra? Epinefrina, estresse. O fígado também responde à epinefrina. Então, o fígado responde tanto para a epinefrina quanto o glucagon. O tecido muscular responde somente pela epinefrina. Isso faz sentido, né? Epinefrina é o hormônio da fuga e da luta. Então, o alvo primário da epinefrina é o tecido muscular. O alvo secundário seria o fígado, porque o fígado está ali como o quê? Para manter a glicemia. Ele só vai lá para informar o fígado, você tem que manter a glicemia, você faz gliconeogênese, faz favor. E aí, por incrível que pareça, o pâncreas também entra nessa brincadeira, porque o pâncreas também tem um receptor para a epinefrina, porque quando a epinefrina chega no pâncreas, né, bate lá na membrana plasmática do pâncreas, diz lá ao pâncreas, olha,
faz glucagon, tá? Para reforçar lá a necessidade de glicose. E da mesma maneira, a glândula adrenal, ela responde ao glucagon, formando mais epinefrina, para fazer com que o fígado lance glicose mesmo. E tem a participação do músculo em começar a degradar suas proteínas para lançar aminoácidos na corrente sanguínea. Então, quando nós temos então os dois hormônios que sinalizam uma eventual necessidade, né? Sinalizam uma eventual não, sinalizam a necessidade de glicose circulante, glucagon seria a hipoglicemia e epinefrina seria então a necessidade de luta e fuga, o grupamento muscular vai usar glicose. Então, temos então a fosforilase sendo ativada. Tanto a glicogênio fosforilase hepática quanto a muscular. E aí, uma vez fosforilada, ela fica ativada. E uma vez que ela também, aqui está mostrando cálcio e ANP. Essas regulações, cálcio e ANP, é a ativação da fosforilase por regulação alostérica. Tem um sítio alostérico para cálcio e ANP. Quer dizer, quando a pessoa começa a ter uma atividade física extrema, aquele grupamento muscular começa a gastar muita energia, e aí há uma queda na concentração de ATP, uma elevação em AMP. Esse AMP liga-se também na fosforilase. Por que eu estou falando também? Porque se liga também na PFK1, lá na via glicolítica. Ligando a fosforilase, vai degradar o glicogênio muscular para manter o fornecimento de glicose 6-fosfato para a via glicolítica e assim manter a atividade física. Aí vem o hormônio, liga-se no receptor do grupamento muscular, tem toda uma cascata de eventos, cascata fosforilativa, fosforila a enzima, e aí então ela permanece ativada agora, independente da concentração de AMP. Já a sintase tem uma regulação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. A fosforilase ela é ativada quando fosforilada. A fosforilase é ativada quando fosforilada. Tá? Fosforilase é a enzima que degrada o glicogênio. Então, a enzima que degrada o glicogênio, a fosforilase, ela é ativada quando fosforilada, tem um grupo fosfato pendurado nela. O que faz, então, a fosforilação na enzima que sintetiza o glicogênio? A fosforilação ativa a enzima que degrada o glicogênio. O que faria a fosforilação na enzima que sintetiza o glicogênio? Inibe. Então, vamos lá. Insulina. O que faz a insulina? A insulina, ela ativa as enzimas fosfatases que desfosforilam a glicogênio sintase, mantendo então ativa, tirando da forma inativa para a forma ativa. Glicose 6-fosfato e glicose também ativam essa fosfatase, ativando também a glicogênio sintase. Ou seja, à medida que entra a glicose no fígado, glicose liga lá na fosforilase, que é a enzima que degrada, expõe os fosfatos, a fosfatase vai lá e tira o fosfato e a enzima fica inibida. Já na sintase, elas ligam e ativam a enzima. E essa mesma insulina vai inibir essa tal GSK3. O que essa GSK3 está fazendo? Essa GSK3 está fazendo o quê? Cata ela, cá está a glicogênio sintase sem fosfatos. Passa pela glicogênio sintase, e essa tem a glicogênio sintase 3, a sintase 2. O que ela está fazendo aqui, a 3? Para ela ficar inibida, ela tem que ter 3 fosfatos pendurados. Não basta um só, não, tem que ter 3. O que ela está fazendo aqui? Esse X significa inibir. Tá?
Então a insulina inibe a inibição da glicogênese sintase, fazendo com que ela fique ativa. Insulina não é o hormônio que é lançado na hiperglicemia? Então, na hiperglicemia, duas rotas, na verdade, três, hein? Via das pentose. Nós vamos entender por que a via das pentose é ativada quando nós falarmos de biossíntese de ácido graxo. Via das pentose, via glicolítica, e agora nós estamos vendo a síntese de glicogênio. Essas três rotas são ativadas no fígado, na hiperglicemia, quando a insulina está liberada. Já quando nós temos glucagon e epinefrina, nós temos a inibição da desativação da glicogênese sintase, ou seja, ela permanece inibida, e a ativação da fosforilase. Ou seja, tem pouca glicose, o fígado não vai usar essa glicose para nada, nem para fazer reserva, nem na via glicolítica, nem na via pentose, não vai usar. Pode ser o contrário, vai sintetizar glicose na gliconeogênese, vai degradar o glicogênio e vai lançar essa glicose para o sangue. Para quem? Para o cérebro, se for somente glucagon, cérebro e tecidos ativos, se for epinefrina. Tá? Se for só hipoglicemia, cérebro. Cérebro, hemácia. Aqui está pequenininho demais, tem que aumentar. Eu consigo aumentar? Será que tem a lupinha aqui? Se tivesse a lupinha seria bom, né? Mas não tem, estou dando lupa nenhuma. Aqui está mostrando aqui a cascata da insulina. A insulina se liga, aí forma uma cascata que leva então à desfosforilação da glicogênio de sintase. E aqui o resumão, olha só. Tecido muscular do lado de cá e hepatócito do lado de cá. Então temos aqui epinefrina, o hormônio principal, o miócito, tecido muscular, e glucagon, o hormônio principal no hepatócito, fígado. Ambas, então, levam a cascata do AMP cíclico, forma, então, AMP cíclico, forma, então, uma cascata de ativação enzimática, que leva, então, à inibição da glicogênio sintase e ativação da fosforilase, degradando o glicogênio em glicose em fosfato. Daí, se for hepatócito, vai para a glicose e vai para o sangue. Se for o miócito, essa glicose em fosfato vai para a glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato vai para a via glicolítica para gerar energia. Tá? E aqui, a regulação do glicogênio, de novo, é um pouquinho mais complicada. Aqui, ó, as enzimas, normalmente a enzima é muito maior que o substrato, né? Enorme, substrato pequenininho. Aqui é o contrário, o grânulo de glicogênio enorme. Aqui, ó, esse aqui é o grânulo de glicogênio, tá? Esse troço amarelo aí. Esse é o grânulo de glicogênio. As enzimas são essas bolinhas pequenininhas. Então, as enzimas estão grudadas no grânulo de glicogênio. E aí o que acontece? Quando tem insulina, então, a insulina faz o quê? Ela ativa a sintase. Repara que a sintase, fosforilase e os reguladores estão tudo próximos ali uma da outra. Ela ativa a sintase, inibe a fosforilase e inibe aqui a fosforilase sinase. Tá? Aí, quando tem a epinefrina tem aqui a fosforila, a fosfatase sai fora, se dissocia do complexo. E, por sua vez, essa aqui também ela é fosforilada e fica todo mundo inibido, de maneira, então, que a fosforilase degrada o glicogênio e a sintase fica totalmente inibida. Aqui está ruim para ver, mas na câmera você vai ver, na tela você vai ver que vai ficar bom.
Dá para ver direitinho. Então, aqui dois casos. Hipoglicemia, glucagon, então, aumenta a enzima piruvato, da enzima proteína sinase. Proteína sinase sai fosforilando todo mundo, que você tem inibição da PFK1, queda da frutose 2,6, queda na glicólise, queda na glicogênio sintase e elevação da glicogênio fosforilase, no aumento da degradação do glicogênio. Hiperglicemia, insulina, GLUT2, né? Aí o que você tem? A ativação da fosforilase, ativação da PFK2, ativação da via glicolítica, aqui lá de cá. E aí, glicólise aumentada. Ativação da glicogênio sintase, síntese de glicogênio ativado. E a inibição da degradação do glicogênio. Então, aqui, de novo, enfatizando aquele slide anterior, fígado versus músculo. Epinefrina, então, e glucagon. Epinefrina, aqui está mostrando melhor, tá vendo? Epinefrina está tanto no músculo quanto no fígado. Epinefrina e glucagon no fígado levam, então, uma queda na glicólise, uma elevação na gliconeogênese, quebra do glicogênio e lançamento de glicose para o sangue. Já no fígado, já no músculo, quebra do glicogênio, geração de glicose 6-fosfato, portanto, aumenta a glicogênólise. Essa glicose 6-fosfato vai então na via glicolítica para gerar energia formando piruvato. Dependendo da intensidade, vai formar lactato. Bem, controle da síntese de glicogênio nos miócitos, células musculares. A entrada de glicose é o grande regulador de síntese de glicogênio no fígado, no tecido muscular. É a disponibilidade de glicose. A glicose entra pelo GLUT4, GLUT4 que é ativado pela insulina. Insulina, por sua vez, ativa a glicogênio sintase. E como tem mais glicose pela ativação da GLUT4, você tem então a ativação da exocinase, formando mais glicogênio na presença de insulina. Tá? Mas a etapa limitante do processo é a entrada de glicose. Já, como é que faz os tecidos para absorverem, os tecidos ativos para absorver glicose em momentos de atividade física, sendo que tanto epinefrina quanto glucagon inibem o GLUT4. O GLUT4 é o transportador de glicose para dentro da célula. Na presença de insulina, o GLUT4 está exposto, glicose entra. Tranquilo. Quando lança epinefrina e glucagon, o GLUT4 entra. Se sai da membrana plasmática, impedindo que as células periféricas, impedindo que tecido adiposo, grupamentos musculares não ativos, absorvam essa glicose. Como é que, então, o grupamento muscular ativo absorve essa glicose? Mantém esse GLUT4 ativo. Né? Nós não temos a insulina aqui durante a atividade física. A quantidade de insulina cai. Nós temos, na contrária, a epinefrina. Entretanto, o grupamento muscular ativo, nós temos dois componentes aqui. A hipóxia, porque cai a concentração de oxigênio no grupamento muscular ativo. E temos o estímulo neural. Nós temos, então, formação com a queda de oxigênio, formação de AMP, geração de óxido nítrico, formação a ativação da enzima AMP sinase, e aí, então, o GLUT4 é ativado, e aí, então, ele capta a glicose. Dessa maneira,
Glicose, ao invés de ser usada nos tecidos, está o fígado lançando glicose para manter a glicemia. O grupamento ativo está consumindo glicose e precisa de glicose, porque glicose é a forma de gerar energia mais rapidamente, seja ela tanto aeróbica quanto anaeróbica. E aí o que acontece? Para impedir que os outros grupamentos, as outras partes do corpo consumam essa glicose, a epinefrina vai lá e inibe o GLUT4. O GLUT4, então, não funcional, inibido. Os outros tecidos não absorvem essa glicose, só o cérebro e o grupo ativo. E é a glicose absorvida por eles. No caso, quando fala que é inibido, isso é GLUT4. GLUT4 é o glucose transporter. Ah, tá. É inibido porque ele não transporta essa glicose para É, exatamente. O que acontece com o diabético? O diabético, ele tem um problema ou com a quantidade de insulina, que é o diabetes tipo 1. Então, não há síntese de insulina. Se não há síntese de insulina, o GLUT4 não é ativado. Então, ele consome glicose, o fígado recebe essa glicose, mas não tem insulina. O que acontece? Como não tem insulina, as enzimas de biossíntese de glicogênio hepático não são ativadas de maneira apropriada. Elas ficam ao sabor da concentração de glicose, mas não são extremamente ativadas. A fosforilação e a desfosforilação é ali o divisor de águas para ativar. Uma vai inibir, né, a desfosforilação vai inibir a degradação de glicogênio e vai ativar a biossíntese. Então, não tendo glicogênio, não tendo insulina, não há desfosforilação da fosforilase. Fica aquele ciclo. Sintetiza, degrada, sintetiza, degrada, sintetiza, degrada. Então, ou seja, o fígado não consegue consumir essa glicose propriamente. Não ativa a PFK1, não ativa a piruvato cinase, não ativa a piruvato desidrogenase. Então, não há consumo de glicose apropriadamente pelo fígado. Da mesma maneira, os tecidos extrahepáticos não absorvem glicose porque o GLUT4 não vai ser ativado. A única saída, então, para essa criatura é fazer atividade física. Ela fazendo atividade física, ela então vai fazer com que o GLUT4 dos grupamentos ativos sejam ativados e assim ela consuma essa glicose. Então, essa pessoa deveria fazer um esporte pleno, tipo natação. Natação que move todos os músculos, grupamentos musculares, aí ela vai absorver a glicose que ela está em excesso. Então, é essencial um diabético fazer exercício. O tipo 2, ele tem insulina, mas não tem o acoplador, né, o receptor da insulina, ele é defeituoso. Então é como se não tivesse insulina. É pior, porque ele tem insulina, porque o primeiro, você toma insulina e resolve o problema. No segundo, você toma insulina e não resolve o problema. Aí é pior. É bem pior. E o terceiro caso seria a resistência à glicose. A pessoa se expõe tanto a carboidrato, a glicose, que aí ela produz muita insulina e o corpo começa a ter resistência. Começa a diminuir a quantidade de receptores. Tem isso. É a diabetes induzida.